apoiado o ministério do meu marido, cuidar de casa, cuidar dos filhos, cuidar dele e ensinar mulheres, ensino complementar para as mulheres que elas não recebem do púlpito, né? Ensino tão específico. Então, cada um tem que funcionar no jeito que Deus tem criado e doado para ela dons, e tem que ser bem honesta. Então, e a pergunta que não quer calar, é uma pergunta que sempre volta, some e volta de novo, pensando nos dons da mulher pastora. Mulher de pastor é pastora? Lá na igreja a gente diz assim, só uma brincadeira interna, né? Não tem pastora, tem bispa. Pastora não. E eu sempre digo, o pessoal, algumas igrejas que a gente vai, ou então quando o Tiago vai fazer casamento, e aí tem as cerimonialistas que o Tiago vai, aí ela assim, pastora, e eu sempre digo para elas, irmã, seja lá quem for, eu não pasto, né? Não pasto. E, assim, o mandamento da Bíblia é claro sobre a questão das mulheres não exercer dom de liderança sobre o homem. É um mandamento claro, nítido, sem dúvida, não precisa de interpretação, né? Então, eu não acredito no dom, no chamado, ou no ministério, ou no apostolado, ou do que for que digam sobre pastora, né? Acho que existem outras formas da mulher abençoar a igreja, o corpo, fazendo parte do corpo de Cristo, sendo um membro, né, eficaz dentro da igreja, mas essa parte de liderança cabe ao homem. E aí vai desde a fundação do mundo, como foi feita a criação, o propósito de Deus na criação, e eu acho muito fantástico o jeito que Deus arquitetou tudo, né, desde o nome, da questão fisiológica mesmo, né, física da mulher, de ser mais frágil. Eu acho que não dá ensejo para dizer que existe a possibilidade de pastora. Eu concordo, especialmente sobre a igreja toda. Agora, dependendo dos dons da esposa do pastor, eu acho que ela pode pastorear sobre outras mulheres. Eu vejo Lilica fazendo isso, vários grupos da igreja. Era isso, eu acho que é por causa da natureza que Deus deu para a mulher de nutrir, de cuidar, né? Então, tem mulheres que têm dons nessa área de cuidar dos outros, pastorear nesse sentido, não em carga, mas em função, pastorear outras mulheres, pastorear talvez jovens esposas, no sentido de ensinar, de cuidar, de encorajar, exortar, ter um relacionamento com elas de cuidado. O que vocês diriam daquelas... eu vou colocar vocês numa encrenca agora. O que vocês diriam daquelas mulheres que exercem o pastorado, o cargo de pastora? Estão contra a Bíblia. O que eu diria para elas, ou o que eu diria delas, né? Como é que vocês veem essa prática? Eu acho que é uma falta de ensino e de interpretação das escrituras. Meus filhos sempre ficam chocados com a igreja aqui na nossa cidade, aqui em Fortaleza, né, sobre, é bem específico e bem nítida a questão da intenção no coração. Então, a igreja está lá, e aí tem ministério, tem uma viagem para Israel, acho que é o ministério da viagem de Israel, não sei o que, não, mas é uma viagem para Israel, e aí tem a foto da família. Aí tem o Ministério de Família, aí tem a foto da família do pastor de novo. Aí tem o Ministério de Crianças, é a foto da família do pastor. Aí tem o Ministério com Mulheres, é a foto da esposa do pastor. E assim,
todas as placas bem grandes em frente à igreja é a família do pastor, né? E aí tem a igreja, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, de Jesus, alguma coisa, eu acho. E aí o meu filho menor sempre de mamãe era passar a igreja e o nome do pastor, porque só tem foto dele e da esposa dele. Eu disse, é verdade, né? Acho que não ficou bem no marketing o nome, aí eles botaram o outro, né? Então, eu creio que, eu não estou dizendo que elas não são cristãs, né? Talvez eu acho que tem muitas delas que sejam mulheres salvas, mas com um problema sério de teologia, interpretação, porque não é um versículo que você precisa debulhar muito para tirar a verdade, né? Tem assuntos mais, como eu sempre digo aqui, caroçudos na Bíblia, que precisa de um estudo mais apurado para você entender o princípio, mas esse é bem claro mesmo, e aí eu acho que é a disposição do coração de submeter, né? De entender realmente, acho que tem que voltar para Gênesis e entender lá a questão da criação, o propósito de Deus para a mulher, a questão de estar debaixo da proteção do homem, do propósito de Deus. Eu diria que ela está com um problema sério, teológico sério, sério mesmo, que precisaria voltar atrás e aí, né, se submeter realmente às escrituras. E eu acho, como diz em Gênesis, que a mulher vai querer tomar a liderança. Todos nós lutamos contra isso. Então, num sentido, essas que são colocadas como pastoras sendo tentadas de uma forma de ser dominantes, de exercer uma liderança que não cabe a ela, que pode até estar disponibilizando ela para pecado, pecado do coração, de querer dominar, de querer ter essa função. É perigoso. Muito. Pensando na resposta de vocês, se não há pastora, mas biblicamente nós entendemos que o pastorado é para o homem, qual é o principal ministério da esposa do pastor? Marido, cuidar do marido, cuidar dos filhos, treinar os filhos, cuidar da casa, e no tempo que ela tem extra, usar os dons que Deus tem dado para ela. Não necessariamente num lugar de posição ou título. Especialmente quando as crianças são pequenas, talvez ela não vai ter muito tempo de exercer um ministério na igreja. Mas cuidar do marido, cuidar dos filhos, apoiar o ministério do marido, esse é o principal dela, por um tempo. E talvez depois, na medida que as crianças vão crescendo, ela tem menos responsabilidade em casa, aí ela tem mais possibilidade de assumir um tipo de ministério na igreja. Certamente antes, quando ela está mais ocupada com os deveres de casa, não quer dizer que ela não vai ministrar para outras mulheres, através de amizades, de exemplo, ela pode ter muito impacto e influência na vida de outras mulheres na igreja. Mas o principal ministério dela é marido e família. É uma luta. Eu tenho lutado com isso. Sem dúvida, o ministério é bem claro lá em Tito, até mesmo quando as mais velhas vão ensinar as mais novas, o ensino primordial ali é que elas sejam boas esposas e que sejam mulheres do lar, de casa, né? Mas isso também não dá ensejo para que muitas mulheres de pastores se escondam e se camuflem atrás de um filho pequeno. Eu
tenho muita dificuldade de ver mulher mofando dentro de casa, e por conta do filho, né? Eu acho que você tem que ter sabedoria, como a mãe de Lemuel falou lá em Provérbios 31, quando ela fala que sobre as qualidades da mulher virtuosa, é muito interessante ver, porque a ideia lá no poema é que ela está conseguindo manejar bem o tempo, e ela está dando conta daquilo que Deus tem dado na mão dela, cuidando do aflito. Sim. E o mais importante, os versículos chaves ali, é quando se trata do marido dela, né, que ele é estimado entre os anciãos, as pessoas olham para ele e ele é diferenciado, né, vamos dizer assim, porque é a chave, e o louvor dela não vem de fora, vem de dentro da casa dela, né. Então, eu creio, eu acho que a nossa geração está ficando muito ligada a redes sociais e tudo, e a gente está perdendo muito tempo. E aí se usa de desculpa para dizer que é a demanda da casa. Na verdade, se a gente for olhar mesmo, né, assim, estou falando de pessoas normais, não as que têm mansão, né, que aí eu não sei nem como é que dá conta. Mas, se a gente for olhar mesmo, a gente tem ficado, e eu acho que a gente tem que ser boas, assim, mordomos do tempo, né, não podemos fazer com que o corpo de Cristo sofra, mas, obviamente, nosso maior ministério, eu creio que seja nosso marido, e até posso dizer, assim, que a gente está sofrendo tanto com os ataques, que muitas vezes a gente vê mulheres cuidando tão bem dos ministérios, e aí o marido super mal cuidado, né? Eu não acredito que seja uma mulher virtuosa, né? Ou então ela mesma está muito bem cuidada, né, com todos os cuidados, sei lá, delineador que bota no olho, não sei o quê, quanto a barra da calça do marido. Eu tô falando de coisas simples, porque eu não esqueço nunca um dia que o Tiago foi pregar num canto e uma esposa de pastor chegou para mim e disse assim, teus cabelos tá lindo, que pena que não sobrou tempo para costurar o bolso da camisa do seu marido. E aí, tá tudo no plano, se o Tiago não tivesse colocado um papel dentro do bolso dele, né? Ninguém nem ia notar. Mas eu nunca esqueci, e ela não falou com rispidez, ela não falou tentando me deixar mal, apesar de eu ter ficado, né? Ela me amou, porque só ela chegou ao ponto de falar comigo sobre isso, né? E aí foi, assim, uma exortação em amor, e aí eu nunca esqueci disso. Então, assim, eu sou muito cuidadosa em relação ao Tiago, em relação à barra da calça, em relação a sei lá o quê, nunca mais, acho que eu nem compro, evito comprar camisa com bolso.